Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe mais uma vez aqui com uma palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso para fortalecer o nosso coração e a nossa fé, nos esperançando. Como que está o coração, irmão? Como que está o coração, irmã? Olha, desejo de todo o meu coração que esteja fortalecido e preparado para receber aquilo que Deus tem para você. Vamos embora para cima, vamos ali. Mais uma palavra, e o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo o guerreiro Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 2, o verso 8, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pega sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada, louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. E esse é o Senhor Jesus, irmão. Sempre fazendo infinitamente mais do que nós pensamos, sempre desafiando a lógica e sempre confrontando corações que ainda não creram nele. Ele tem essa capacidade, ele nos conhece e ele sabe muito bem. Bom, o contexto aqui é bem simples, é o começo do seu ministério e ele vem mostrar para que veio. Ele simplesmente recebeu ali 4 homens em sua própria casa que levaram um paralítico por cima do teto. Esse é o desfecho final daquele Marcos 2, capítulo 1, de um paralítico que ele diz que os seus pecados estavam perdoados por causa que ele viu a fé que os homens tinham. Homens que enfrentaram a multidão, que decidiram deliberadamente ajudar uma pessoa que amava. E em determinado momento tinha alguns fariseus ali sentados, observando todo momento, eles questionavam no seu coração, eles pensavam, eles não disseram quem ele pensa que é para perdoar. Isso é uma blasfêmia, porque somente Deus pode perdoar pecados. E nesse exato momento que eu li para vocês, essa é a parte final, o desfecho desse acontecimento aonde ocorreu esse milagre. E eu quero fazer as aplicações pertinentes a essa parte do texto, contemporalizando, trazendo ali para a nossa vida, logicamente, mostrando como isso se aplica à nossa vida. E eu quero começar aqui em Marcos 2, versículo 8, diz assim, ó, Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou. Irmãos, o Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos. O Senhor olha para o íntimo do nosso ser. O Senhor, quando olha para uma pessoa, quando Deus resolve deliberadamente ali dar uma analisada, Ele olha tudo. Ele passa aquilo que se chama ali na polícia de um pente fino. E quando Jesus olha para nós, irmão, quando Jesus olha alguém, ele enxerga o nosso íntimo. Ele enxerga coisas, eu ouço dizer, que nem nós mesmos conhecemos de nós mesmos. Nesse momento ele está olhando algo ruim, mas ele muitas vezes olhava também os discípulos, como o momento em que ele traz uma criança para perto, em que os discípulos em Lucas 9 conversavam sobre quem era o maior no reino. Ele te conhece intimamente, meu irmão. Ele te conhece intimamente, minha irmã. Eu ouso dizer, e tenho plena convicção daquilo que vou dizer. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe o que você aguenta, ele sabe o que você pode. Salmo 139, versículo 1 e 2, o salmista Davi, ele declarou isso para nós ao dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. E foi o que aconteceu com esses homens. Jesus olhou para os pensamentos dele, para o coração, e perguntou, olha o que ele diz, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Isso quer dizer muitas vezes que o Senhor vai questionar aquilo que nós pensamos. E olha que aqui o Senhor estava pegando leve, porque era o começo do ministério, mas ele sabia que, logicamente, que
que os fariseus iam dar um trabalho. Esses foram os seus adversários aqui, a qual Satanás usou duramente. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão? Quando ele pergunta por que vocês questionam essas coisas em seu coração, todos nós temos dilemas internos, todos nós temos questões mal resolvidas, todos nós temos muitas perguntas que queremos respostas. Ou eu estou errado, ou é só eu que quero isso. Olha, ele sabe exatamente o que te consome, meu irmão. Ele sabe exatamente o que te consome. Então eu tô pregando aqui para alguém, irmão. Eu tô pregando aqui para alguém, minha irmã, que até acredita em Deus, mas ainda não o suficiente para viver um milagre pela fé. Eu tô pregando aqui para pessoas que estão com questões mal resolvidas sobre aquilo que o Senhor falou. Ora creem, ora não creem. Ora duvidam, oram avançam. Oram regridem, oram, sabe, resolvem partir destemidamente e com determinação para o centro do propósito. Essa mensagem vai de encontro a pessoas que estão com dúvida. Em Jeremias 29, versículo 11, o Senhor Deus vai nos dizer: eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. São planos para lhe dar um futuro e uma esperança, e não de causar dano. Plano para dar um futuro e esperança, para fazê-los prosperar e não causar dano. É o que o Senhor tem para nós, irmão. É o que o Senhor quer. Embora aqueles homens, eles estejam com uma postura armada, porque eles creem ainda ser mais importante, não identificaram quem era. Então o Senhor ali ainda está pegando leve. E ele fala assim, ó: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Aqui, irmãos, nós podemos separar em duas partes. A primeira parte é justamente essa. Ele fala: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Então, quando a dúvida assume o controle do meu coração, quando a dúvida do poder de Deus, do poder de Jesus, do seu poder domina as nossas atitudes, meu irmão, quando nós temos, sabe, essa questão aqui intrínseca, nós teremos uma chance de escolher. Eu gosto da pergunta que ele faz, porque ele fala assim, ó: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou pega a sua maca, levante-se, pega a sua maca e anda? Logicamente, ele está perdoando os pecados, está associando a paralisia daquele homem que se encontra com aquela deficiência justamente ao seu pecado, e ele está concedendo perdão, porque muitas vezes nós somos dominados pela culpa, pelo medo, pela condenação, pelo olhar condenatório de muitas pessoas que pensam como esses homens, irmãos. Então, todos terão a chance de escolher entre o fácil e entre o difícil. Eu quero repetir: todos terão a chance de escolher se será da forma fácil ou se será da forma difícil. E eu não quero aqui pregar heresias, irmão. Não quero mesmo. A forma fácil nem sempre vai ser fácil, de fato. Mas existe uma forma que é mais fácil de nós nos submetermos ao Senhor. Em Filipenses capítulo 2, versículo 11, vai dizer que todo joelho se dobrará e declarará que o Jesus é o Senhor. Então, o senhorio dele será mostrado para nós mais cedo ou mais tarde. E o que ele está dizendo é que há uma forma fácil, mas também há uma forma muito difícil. E essa forma normalmente é dolorosa. Em João capítulo 3, no versículo 18, o Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz para nós: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Isso na prática quer dizer o que, irmão Alisson? Que se, por exemplo, eu não, depois de ter aceitado Jesus, depois de entender que Ele é o Cristo, depois de saber que Ele é o acesso, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós não nos rendemos ao seu governo, ao seu senhorio, nós já atraímos a condenação. E Deus, Ele tem duas faces, irmãos.
João vai dizer em João 1,12 que todo aquele que nele creu e recebeu ele em seu coração foi dado o direito de ser chamado como filho. Então tem pessoas que serão tratadas como filhos, mas tem pessoas que serão tratadas com severidade, como Paulo fala, de maneira a conhecer a face de Deus do seu fogo consumidor. E é nós que escolhemos isso a partir do momento que nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Olha, ele vai dizer: mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E mostrar é revelar, irmão. Mostrar é justamente começar a descortinar, a aparecer o seu poder. Muitas vezes ele não exige de nós, irmãos, devido à ignorância, ao tempo, e ele vai dando a cada forma, ele vai dando a cada pessoa, e isso é na medida do conhecimento, na medida do que você caminhou, na medida do que você sabe, na medida de que o irmão Alisson já experimentou, na medida daquilo que nós temos conhecimento. Mas quando a dúvida do seu poder domina o nosso ser, meu irmão, ele nos mostrará. Nos mostrará através dos atos, das circunstâncias, através daquilo que está ao nosso redor. Nós temos ali Lucas 15, irmão. Lucas 15 é um bom exemplo, eu sempre gosto de dar ele, por quê? Porque o filho pródigo, ele quis se afastar do pai, ele morou com o pai, ele conhecia o pai, ele pediu uma herança. Não é o caso aqui, meu irmão, mas mostra o que acontece, o que gera no afastamento. Primeiro, tudo que nós temos longe da presença do pai se dissolve com o tempo. A herança dele acabou. Ele até aproveitou um tempo, ele até curtiu, se embebedou, prostitutas, baladas, festa, tuntos. Mas chegou um momento em que acabou. E a palavra fala que foi exatamente no momento em que uma grande fome sobreveio. Porque Deus sabe trabalhar. Ele sabe exatamente. Ele fala, naquele lugar veio uma grande fome. E ninguém lhe dava nada. Então, o único que deu alguma coisa para ele foi um trabalho, para ele se sentar no meio dos porcos. Foi quando ele começou a refletir. A palavra diz que ele, caindo em si, ele pensou: os servos de meu pai, eles têm muito mais do que eu tenho aqui, então eu vou me arrepender e vou pedir perdão para o meu pai. Ali ele provou a face de Deus severa, que não se move de acordo com o que nós queremos, que ele vai ficar imutável no lugar dele, é que nós que devemos segui-lo. Em Daniel capítulo 2, versículo 21, tem um versículo que ele é poderoso, ele fala assim, ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e o conhecimento aos que sabem, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz na treva e a luz habita com ele. Esse é o nosso Deus, poderoso. Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, versículo 28, porque nele nos movemos, nós existimos, movemos e vivemos, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. João 15, 5 vai dizer, porque sem ele nós não podemos fazer nada, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E quando nós não compreendemos isso, irmão, a circunstância nos mostra. E é o que ele vai fazer agora. Ele fala, então ele disse ao paralítico. Por que ele não disse aos fariseus que estavam arrazoando, estavam pensando mal dele, meu irmão? Porque não criam. O paralítico, ele teve fé. Eu até penso que talvez ele não tenha tido fé. Não dá para saber, irmão, porque a palavra fala que ao ver a fé deles. E eu sempre penso, às vezes, que é a fé dos 4 homens. Às vezes eu penso que o paralítico ficou bravo com os amigos dele ali e falou, vocês me carregam até lá e me deixam lá na porta dele que ele vai fazer alguma coisa. Mas o fato é que Jesus olhou para o paralítico. E sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Por quê? A palavra é direcionada a quem crê. Por mais que seja pela intercessão, alguém ali creu para que a palavra fosse liberada para aquele homem. E Deus libera a palavra para pessoas, como nós vemos através da intercessão. Em Mateus capítulo 15, a mulher cananeia que pede pela sua filha, que está miseravelmente endemoniada. Embora não sabemos, irmãos, o que acontece, é quem crê, irmão. A palavra ela é liberada para quem crê.
por isso não foi liberada para eles. Em João, capítulo 3, versículo 36, a palavra diz assim, ó, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E ele fala, ó, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Eu particularmente fico impressionado com essa parte. A hora que ele direciona a palavra, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Logicamente, Jesus estava dando uma história completa para ele. Primeiro, levante-se. A palavra promove equilíbrio. Pega a sua maca. A palavra promove força para nós executarmos aquilo que será o nosso testemunho de fé. E fala, vá para a sua casa. Por quê? Porque o maior testemunho que aquele homem daria seria na sua própria casa. Eu tenho plena convicção que a família dele seria alcançada por Jesus. Então a palavra, ela promove equilíbrio, ela promove força e ela promove direção. Rabada, soki, antaranda, caia. Ela tem todos os recursos que nós precisamos. Ela não nos deixará órfãos no meio do caminho. No meio do caminho nós teremos tudo que nós precisaremos pelo poder da palavra de Jesus. Paulo, a respeito dessas coisas, ele falou para a igreja de Filipenses. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a palavra do Senhor Deus vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo tinha convicção, e eu também tenho, e eu quero declarar, meu irmão, essa palavra sobre você. Eu não sei se você precisa de equilíbrio nas emoções, se a caminhada tem causado traumas. Eu não sei, meu irmão, se você está precisando força desse momento de um renovo, de voar alto como águia, se o cansaço é grande, mas o Senhor tem força para liberar. Ou se você está precisando de direção. Para onde que eu caminho agora? O Senhor lhe dará os sonhos, o Senhor lhe dará visões proféticas. Eu creio que Deus vai revelar para quem crê aqui aquilo que de acordo com o que você precisa. Para esse homem foi completo, e talvez você precise das três. Então receba do céu, receba de Deus, receba equilíbrio nas emoções, receba força para se levantar, receba força para carregar aquilo que te dominava, aquilo que te carregava antes, receba direção, apontamento para o propósito para ser feliz. Eu tenho plena convicção que Deus lhe dará. Olha, e no versículo 12 fala: o homem se levantou de um salto, levantou de um salto, irmão, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Os fariseus eram temidos, e ele não quis nem saber, irmão, porque quem fez bem para ele foi Jesus. Os fariseus eram autoridades. Então eu quero declarar, ele não só levantou, irmão, ele saltou. Aquele homem que estava paralítico ali, não sei nem quanto tempo, a palavra não fala, mas pelo jeito todo mundo conhecia ele. E pelo jeito, os fariseus o tratavam como um amaldiçoado. Nós sabemos como era a comunidade de Israel naquela época. Passavam e cuspiam para os paralisados. Humilhação. Seja amaldiçoado por Deus. É assim que as pessoas pensam de nós, mas eu quero te dizer que vai ser de um salto. Deus fará mais, irmão. Deus fará mais, minha irmã. Eu quero repetir isso, meu irmão. Deus fará mais, meu irmão. Deus fará mais, minha irmã. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Esse poder te dará força, equilíbrio e te dará direção. E eu tenho plena convicção. E sabe o que vai acontecer, irmão? A palavra fala que terminou dessa forma: a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Vão ver, para que todos saibam, para que todos entendam. Jesus vai causar espanto a todos que duvidaram, e os que não duvidaram também, para que creiam, para que se aproximem, para que vejam que Ele é plenamente capaz de fazer. Irmãos, e Ele gosta de causas impossíveis. Não duvide,
Irmão, não duvida, minha irmã, não duvida. Ele fará infinitamente mais, ele vai causar espanto. Continua firme, continua crendo, continua orando. E eu quero terminar declarando 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, dizendo que olho nenhum viu e ouvidos nenhum ouviram o que Deus, e não penetrou na mente do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aguarde, confie, porque o espanto vai ser grande. Deus vai calar a boca de muita gente que duvidou, e Deus vai atrair através da sua vida muitas pessoas que você ama, que crerão só porque você creu. Continua firme, continua forte, continua, sabe, perseverante. Creio que essa é a palavra, porque o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.